Irmãos, nós estamos então falando sobre as formas de Deus falar. E nós vimos algumas coisas em Mateus, em João, que eu quero aqui relembrar, para a gente contextualizar e continuar caminhando nas formas de Deus falar, que agora a gente vai explorar um pouco mais. Nós, então, estamos em que contexto? Nós estamos no contexto em que mistérios de Deus são concedidos àqueles que são, o quê? Discípulos de Jesus. Está lá em Mateus 13, no versículo 10 em diante, que eu quero ler com vocês. Logo depois que Jesus, então, citou a parábola do semeador, eu quero só relembrar isso para a gente, então, entrar profundamente em outras formas de Deus falar, que Deus quer falar conosco, continuar falando, tá? Então, os discípulos vão para Jesus e perguntam sobre a parábola do semeador. Jesus vai e explica, e olha agora o assunto. Então, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio das parábolas? Eles quem? Se você ver o versículo 2, você vai ver que as grandes multidões se ajuntaram. Então, Jesus falava com as multidões de uma forma, por parábolas, por mistérios. E aos discípulos, ele explicava, ele contava os detalhes, ele mostrava os atalhos. Ok? E aqui, então, Jesus fala sobre isso. Versículo 11, o que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Então, aos discípulos é concedido conhecer mistérios do reino dos céus, mas às multidões não. Por quê? Falei isso, a gente postou isso durante a semana. É porque Deus ama mais ou menos um ou outro? Não. É porque discípulos estão caminhando num nível de propósito e responsabilidade que a multidão não caminha. Então, os mistérios de Deus vêm para aqueles que procuram caminhar como discípulos, mais próximos dele. Nós vemos isso lá em João 15, que é a base nossa, uma palavra rema para nós nesse ano de 2025, o ano de dar frutos. E vemos então, vamos lá ver também em João capítulo 5, que Jesus então também confirma, João capítulo 15, Jesus também confirma que há algo específico para aqueles que são discípulos. Então nós vemos no versículo 7, se permanecerem em mim e as minhas palavras remas permanecerem em vocês. Aquelas palavras que Deus continua falando. Se as minhas palavras remas permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, será feito. Então é um nível de conexão que eu creio que agora, a partir do domingo que vem, agora a gente começa a entrar no nível abordando a questão de propósito. Porque nós temos aprendido que para vermos os frutos fluindo na nossa vida, em todas as áreas, nós precisamos permanecer no Senhor. Permanecer fala de algo, permanecer fala de continuidade. Muitas pessoas começam e param pelo caminho, muitas pessoas começam bem e não terminam. Permanecer fala de perseverança, permanecer fala de continuar dando importância, permanecer fala de não se desinteressar ou dar maior interesse para outras coisas. Então, aqueles que permanecem em Jesus e na sua palavra rema, entram num nível de conexão com Deus, de orações respondidas. Vive o propósito, permanecer na palavra, na presença e no propósito. Então, creio que nós estamos, então, abordando sobre permanecer em Jesus e na sua palavra. E a base de tudo é a palavra logos, como está lá no versículo 2. Coloca lá o versículo 2, João 15, onde fala que nós somos limpos pela palavra que Ele nos tem dado. A palavra logos, a palavra de Deus, aquilo que Ele já falou, nos confronta, nos leva a vivermos como filhos de Deus. Por isso que o pessoal dos primeiros passos ali na nossa jornada de crescimento espiritual está ali procurando permanecer, seguindo aquilo que está sendo orientado, procurando tirar no mínimo 15 minutos por dia para consumir o conteúdo, estar conectado, né, e se preparar para o dia 8, que vai ser um dia sobrenatural. Então, permanecemos na sua palavra logos e as remas vêm. Deus já falou e a partir daquilo que Ele já falou, Ele continua falando. E é justamente sobre isso que nós estamos vendo. E aí nós vimos que esses mistérios das remas, aquilo que Deus continua falando, isso é liberado àqueles que querem viver como discípulos. Isso é mais intenso, é mais forte.
E vimos então uma forma de Deus falar que foi a profecia, a palavra profética. Falamos isso no domingo passado, se você não esteve presente ou não lembra, eu aconselho você a olhar lá no nosso vídeo do YouTube. Entra lá, IBG, Igreja Batista de Gaspar, assista a ministração no seu tempo a sós com Deus, mergulhe nisso para você não perder. Ok, falamos de uma forma e agora vamos falar de outras formas que Deus fala. Outras formas que Deus fala. Uma das formas que Deus fala é com a sua voz audível. Eu vou começar com essa agora à noite, vou fazer diferente de manhã. Deus fala através de uma forma audível. Eu confesso que essa não é uma das formas mais comuns. Mas eu quero perguntar aqui, alguém já teve uma experiência como essa? De ouvir Deus falar de forma audível no seu ouvido, externamente, você ouvir e ter certeza que foi Deus? Quem já teve essa experiência, levanta a mão. Então, não é uma forma muito comum, então eu creio que aqui mais ou menos, mais 15 pessoas talvez tiveram essa experiência. Eu tive essa experiência talvez umas 4, 5 vezes na vida, nesses 30 anos caminhando com Jesus. Uma delas foi quando eu estava já morando aqui em Blumenau, do lado, e eu não tinha carro na época, e eu estava trabalhando em Jaraguá do Sul, foi um tempo curto como coordenador de futebol, supervisor de futebol, e no clube da Juventus, e eu ia para lá e o meu líder da célula me prestou o carro várias vezes para eu ir para lá. Eu fui de carro para lá. Era um Chevette Tubarão, e 82. Eu ia com esse Chevette. E um dia, eu chegando em casa à noite, eu ia chegar em casa, ia tomar um banho e tal, e depois ia levar o carro para ele. E eu andando no corredor da entrada da minha casa, tinha um corredor e a porta era no final. Eu fui andando e eu escutei aqui, ó, no pé do meu ouvido, uma voz bem audível: esse carro vai ser seu. Eu tomei um susto, eu parei, olhei assim e falei, eu, hein? E aí eu vi que era Deus falando, eu falei, ô Senhor, tal, mas como? E aí fui entrando em casa, falei isso para Ana Paula, e ok. Tempos depois, esse meu líder de célula, ele veio, Sérgio, tem um negócio para falar contigo. Eu fiquei quieto na minha, né? Não tinha nem condição de comprar um carro. Ele falou, Deus falou comigo que esse carro é teu. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu estou esperando o resto do mistério. Aí ele falou assim, e eu vou te vender ele parceladinho. Aí eu pensei assim, poxa, senhor, o senhor falou que o carro era meu, mas pensei que o senhor ia me dar. Eu quietinho aqui falando com Deus e tal, ele falando. Eu falei, não, mano, eu não tenho condições, não tenho... já é uma guerra eu fechar ali o orçamento mensal, não tem condição. E aí ele falou, não, cara, Deus falou comigo que esse carro é teu. Eu vou te parcelar em leves prestações, 12 vezes e tal. Eu falei, não, vamos orar, cara, vou orar. Vou orar, porque, humanamente falando, não tem condição. Fui orar. Na presença de Deus, Deus me confrontou. Vem cá, as tuas finanças são tuas ou são minhas? Tu não diz que a tua vida pertence a mim? Então, o teu dinheiro não pertence a mim? Você não consagra a tua vida? Então tá com medo de quê? Né? E aí eu fui lá e aceitei a proposta, entreguei na mão dele. Conversei bem com o meu líder, que eu não queria deixar furar. Ele falou, não, cara, Deus falou, vai dar certo. Gente, Deus abriu portas, eu paguei certinho as parcelas para ele, sabe? Foi uma bênção e tive muitas experiências sobrenaturais com aquele carro. Então foi uma forma que Deus falou audivamente. E eu estava conversando agora de tarde com algumas pessoas, lembrei de uma outra ocasião que Deus falou comigo audivelmente. Foi quando nós estávamos orando, estávamos na primeira estrutura física como igreja aqui em Gaspar, lá do lado da Orce, ali do lado, entre a Orce e o posto, onde era a igreja Aba, naquele galpão, e nós estávamos para mudar de lugar, estávamos procurando um lugar maior. E orando a Deus, um dia Deus falou audivelmente, Deus falou 2 palavras simples, só isso. E eu citei, falei isso para a igreja depois, aqueles que estão aqui na igreja, que são daquele tempo, vão lembrar. Falei, o Senhor falou comigo, Coloninha Milano. Deus me deu essas 2 palavras e falou no pé do meu ouvido, Coloninha Milano. Aí eu entendi do Milano a gente fazer o projeto social lá e começamos a fazer o projeto social e comecei então a buscar os galpões aqui e o achar aquele galpão lá foi um mistério sobrenatural. Ele nem tinha sido ainda colocado para alugar quando eu entrei em contato com a imobiliária. E assim foi, nós fomos para aquele lugar e a igreja então fluiu e rompeu. E continuamos no mesmo bairro, Coloninha. E eu, na época da mudança de lá para cá, eu orei ao Senhor e perguntei, e aí, é para mudar de bairro ou não? Abrimos as outras possibilidades ou não, que estávamos vendo no centro, alguma coisa assim, mas era para continuar aqui, então até então é para continuar, e compramos o nosso terreno na Coloninha.
Então, todas as coisas aconteceram e corroboraram para isso. Então, é uma forma de Deus falar, falando com a voz audível. Porém, existe um contexto também, e uma outra forma dentro de um contexto que é importante a gente entender. Deus fala de forma mansa e suave, com uma voz mansa e suave. Eu quero pedir para você abrir em 1 Reis. 1 Reis é primeiro, tá, gente? Não é Primeira Reis, é 1 Reis porque é livro, tá? Primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículo 11. Ali fala da história de Elias. Elias havia experimentado algo sobrenatural da parte de Deus. Ele então estava ali meio atribulado, porque mesmo experimentando milagres sobrenaturais de Deus, poder, sendo usado com poder, ele ficou com medo da Jezabel. E ele se escondeu, foi para o monte, e estava lá meio atribulado. E no versículo 11, estava lá reclamando com Deus e tal, e aí acontece assim: então foi-lhe dito, saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento, diga vento, fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Pensa que vento era esse? Quebrava as rochas, quebrando rocha. Eu fico imaginando essa doideira. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto. Quem está passando por um terremoto na vida? Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo. E o fogo pode ser tanto queimando, purificando, como pode ser um momento de glória. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E Deus então fala com ele, com uma voz mansa e suave. Deus quer nos falar. E Deus não está no meio do terremoto, não está no meio do vento, não está no meio do fogo. Ele quer falar com você de uma forma muito pessoal e audível, para te trazer cura, para te levar para outra estação, um sussurro, no lugar da tranquilidade. Muitas vezes nós permitimos ficar nos terremotos da vida, nós nos permitimos ficar na correria, nas turbulências, e não temos condição de ouvir a Deus. Deus quer levar você para um lugar de tranquilidade. Deus quer falar a você como um suave sussurro. Isso só vai acontecer se você zelar por estar com Ele no lugar secreto, como diz lá em Mateus 6,6. Mateus 6,6, Jesus ensina você a ir para um lugar exclusivo. Vá para o teu quarto, feche a porta, fale a Deus em secreto, e em secreto Ele vai te recompensar. Então, é no lugar secreto. Por isso que a gente estimula tanto as pessoas terem o seu TSD, seu tempo a sós com Deus. Porque é nesse lugar de tranquilidade, desligado dos terremotos da vida, do fogo, desligado da ventania, da turbulência, desligado das muitas informações, desligado do ativismo. É importante você aprender a parar e ter um tempo a sós com Deus. É assim que você vai crescer em ouvir Deus falar. Amém? Deus fala através da sua logos, da sua palavra, você mergulhando nela, e as remas vêm a partir da logos. Deus fala então através de uma voz mansa e suave, Deus fala com voz audível também, e tem uma outra forma de Deus falar. Vá pegando aí, tem algumas formas que nós estamos abordando nessa noite, para que você possa crescer nesse leque de opções para ouvir Deus falar. Em Hebreus 5:14, tem uma forma que eu acho maravilhosa, preste atenção. Hebreus 5:14 diz assim. Hebreus 5. Mas o alimento sólido, diga alimento sólido. Então aqui ele não está falando do leite, né? Como está falando no versículo anterior. Coloca o anterior para mim lá. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Está percebendo que está falando aí de imaturidade espiritual? Agora voltamos para o 14. Mas o alimento sólido é para os adultos. Aí está falando de maturidade espiritual.
Está falando para pessoas que têm um nível de comprometimento, de propósito, de responsabilidade que são diferentes daqueles que andam como multidão. Então, mais uma vez, nós vemos um ponto de corte entre pessoas e pessoas. E a vontade de Deus é que você caminhe a viver como discípulo, uma discípula do Senhor. Que tenha acesso aos mistérios de Deus. Que cresça na capacidade de ouvir a Deus. E uma das formas é essa aqui, ó. Esse alimento sólido, que é para aqueles que são adultos, para aqueles que pela prática, diga prática, têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aqui fala de pessoas que se colocam como discípulos, pessoas que colocam no nível de maturidade, pessoas que treinam a si mesmas, faculdades exercitadas. Isso aí é empenho, isso é treinamento. O que são faculdades? São capacidades mentais. Fala dos seus 5 sentidos. Os sentidos pelos quais você se conecta com esse mundo, absorve as informações, faz a sua leitura e tira as decisões, toma as decisões. Então, faculdades exercitadas, as suas capacidades naturais. Deus fala através dos seus sentidos naturais. Quanto mais você mergulha em Deus, mais você permanece no Senhor e na sua palavra, você vai tendo os seus sentidos naturais cada vez mais aguçados para perceber os movimentos espirituais. Não apenas sendo uma pessoa que usa os sentidos naturais de forma natural, mas tendo esses sentidos naturais conectados com o reino dos céus, e então os teus sentidos naturais começam a ser usados a partir do céu aqui na terra. É diferente. Então você começa a olhar diferente, perceber diferente, você cresce em visão espiritual, você cresce em audição espiritual, em fazer as leituras das pessoas, das ocorrências, das situações, a partir de uma ótica do reino dos céus. As pessoas que não estão conectadas com Deus, elas não utilizam os sentidos naturais de forma espiritual. Vou dar um exemplo, vou dar um testemunho. Eu muitas vezes percebo o mundo espiritual, percebo o inimigo, presença demoníaca. Muitas vezes, eu não tenho visão aberta, peço a Deus, mas Ele até hoje não me deu. Mas eu sinto cheiro, tipo um cheiro de pelo molhado, meio com envelhecido, um cheiro meio perto de enxofre, uma coisa estranha. É característico quando existe uma presença demoníaca forte. E eu aprendi com o tempo a entender que presença demoníaca é essa, é um espírito de ira, é algo específico quando acontece, né? E eu gosto muito quando isso acontece, e talvez você possa pensar assim, meu Deus, está amarrado, repreendido em nome de Jesus. Não, se Deus está te dando a capacidade para perceber, é porque tem um propósito. E quando vem, eu percebo, eu fico feliz, sabe por quê? Porque eu sei que ele está apelando. O inimigo está apelando. Eu fico feliz por 2 coisas. Primeiro, que eu consegui perceber. Então significa que, poxa, beleza, tá legal, né? Tô dando uma caminhada legal. Segundo, porque Satanás está apelando. Porque para começar a fazer essas coisas, é porque eu estou avançando no mundo espiritual, tem uma bênção logo ali na frente. Outra coisa dos sentidos naturais. Não sei se já aconteceu com você, mas de tempos em tempos, eu saio com o meu carro dirigindo e eu percebo uns movimentos espirituais. Num trajeto, eu percebo carros toda hora atravessando a minha frente. E às vezes quase batendo. E isso, num trajeto, no mesmo trajeto, 3, 4, 5 vezes. Aí um carro sai de repente num cruzamento. Daqui a pouco o outro vai e entra na minha frente. Aí eu já não fico mais brabo, né? Por quê? Porque eu sei que é espiritual. E sei que alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual. Então, com os meus olhos, eu percebo o movimento espiritual. Então, começo a agir de forma espiritual, e é óbvio que eu já começo a repreender todo o espírito de tranca-rua, começo a repreender toda ação maligna tentando atravessar o caminho, tentando travar, todo espírito de acidente eu mando embora em nome de Jesus, e ordeno em nome de Jesus que toda a força das trevas bate em retirada. Agora, se eu olhasse aquilo de uma forma natural e ficasse, meu Deus, onde saíram esses barbeiros e tal, ficasse olhando de forma natural, eu não ia ter oportunidade de olhar de forma espiritual e agir no espiritual. Então, conforme a gente vai tendo as faculdades
exercitadas, nós vamos aprendendo os movimentos espirituais. E muitas vezes Deus permite que essas coisas aconteçam para que possamos compreender o momento que estamos vivendo. Deus nos fala dessas formas também. Aí você percebe alguns movimentos no seu trabalho. Você percebe que algumas pessoas estão se levantando contra você. Tem vários movimentos. Então, sentidos espirituais, ou melhor, sentidos naturais aguçados para conseguir perceber Deus falando também. Se você se entende como uma pessoa espiritual, a sua vida não tem só um significado natural. Quanto mais você vai entendendo quem você é em Cristo, mais você entende que você é espírito. Você é o espírito que tem alma que está dentro de um corpo. Você não é como as outras pessoas. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque ele parecem loucura e não consegue entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, os seus sentidos naturais, em nome de Jesus, vão estar cada vez mais aguçados pelo Espírito Santo, amém? Para que você possa compreender, entender os movimentos espirituais e você possa também discernir Deus falando. Quer ver uma outra coisa que acontece? Lembrei também. Acontece muito quando eu estou viajando, acontece muito em aeroporto, acontece muito em shopping. É engraçado. Eu estou num lugar, e eu já percebi que acontece nesses lugares e tem um porquê, não vou estender aqui, mas enfim, estou lá, e aí passa uma criança, às vezes no colo de alguém, às vezes andando. E a criança passa assim, ó. A criança passa, olha assim no meu olho e fica assim, ó. Às vezes está no colo de alguém. Aí eu meio sem graça, às vezes o pai não está nem olhando, eu faço. Às vezes a criança responde, às vezes não, e às vezes olha para o outro lado. Mas aquele olhar daquela criança que fica fixo olhando para mim, e às vezes demora, às vezes não para, que eu até fico constrangido, tem um significado. Isso não acontece poucas vezes, acontece muitas vezes. E a criança fica com o olhar assim, às vezes ri e tal, e Deus fala comigo direto, muitas vezes, e tem um porquê. Sentidos naturais aguçados para perceber. Eu poderia apenas olhar aquilo como uma criança que olhou, e eu fui lá, fiz um chamiguinho, a criança né? E às vezes não, né? Mas aquilo tem um sentido, e eu percebi qual o rema de Deus tem aquilo ali. Né? Então fique atento, exercite os seus sentidos naturais, para que você possa crescer nas formas que Deus fala. Outra forma de Deus falar, são duas, vamos ver ali em Jó. Jó capítulo 33, tem sua Bíblia aí? Jó está lá no... Está onde? Quem é que está fazendo a EBD aí? Vai abrir a inscrição, já está aberta a inscrição para a EBD, Escola Bíblica Dinâmica. Toda segunda-feira nós vamos entrar em Hebreus e cartas gerais. Então, faça a sua inscrição. É tiro curto, tá? São só alguns encontros. Vê lá no aplicativo, né? Esse demora um pouquinho mais, mas aprenda da palavra. Onde é que está Jó? Onde é que está Jó? Você sabe onde é que está? Jó? Está um pouquinho antes de Salmos. Jó 33, versículo 14 diz assim: pelo contrário, Deus fala de um modo, sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a sua instrução, para afastar o ser humano dos seus planos e livrá-lo do orgulho, para guardar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Então, aqui nós vemos duas formas de Deus falar: sonhos e visões. Quem aqui já teve algum sonho que foi de Deus? Que sabe que foi de Deus, levanta a mão, me ajuda. Olha só, boa parte de pessoas, tá vendo? Eu não sou também muito de receber sonho espiritual. Poucas vezes na minha vida. Eu recebi um sonho espiritual agora, uns meses atrás, e foi um alerta. Foi um alerta. Nesse sonho, eu sonhei que tinha uma mulher, eu não sabia quem era, meio que se enveredando para cima de mim, e eu estava ficando faceirinho. Falei, acordei brabo, falei com a Ana Paula, meu Deus, olha o que eu sonhei. Só que no dia anterior, ela teve um sonho parecido. Quando eu acordei, ela tinha falado para mim aquele sonho, quando eu acordei, eu falei, já estou ligado. Fiquei bravo com aquele sonho, podia ter um sonho melhor, né?
E não repreendi porque não foi do capeta. Porque a tendência é a gente achar, meu Deus, coisa do inferno, do capeta, né, e tal. É um alerta de Deus. Eu já fiquei ligado e já, porque Deus ele nos alerta, então poderia estar sendo travado alguma armadilha. Alguma coisa, eu já antenei, já fiquei ligado e estou antenado até hoje. Não vou dar mole. Puta que laço. Em nome de Jesus, né? Aquela música lá do... Enfim, Deus alerta. Uma vez, lá atrás, Deus deu um sonho para minha esposa é que mais de sonhar. Eu chamo ela de Josefa. O José, né, ele sonha, né? Eu chamo ela de Josefa porque ela é igual José, é a forma feminina de José. Josefa. E aí ela sonha, vira e mexe, sonha espiritualmente. Eu não tenho essa graça. Uma vez ela sonhou que uma coisa que foi um alerta para nós, que se a gente não tomasse uma decisão, nós iríamos quebrar financeiramente. Iríamos entrar numa furada. Foi uma confirmação de algo que eu já estava pretendendo fazer. Quando ela falou o sonho, eu falei, beleza, fechou. Tive que tomar umas decisões, iriam desagradar algumas pessoas e tal, enfim, tomei a decisão e ponto. Importa obedecer a Deus do que aos homens. E assim foi. E foi realmente livramento. O primeiro sonho espiritual que eu tive foi relacionado a casamento. Eu estava em Anápolis, em Goiás, eu jogava num clube napolina, né, os goianos aí, e eu estava solteiro naquela época. Foi bem naquele tempo em que eu e a Ana Paula, né, não tínhamos mais contato, e vocês vão saber mais aí no seminário de casais. E aí, então, eu estava orando, já tinha me convertido, estava andando com Deus, eu estava orando, pedindo a Deus direção, com quem casar. Eu não queria errar de novo. Já tinha errado, tinha sido noivo de uma outra pessoa e não queria errar de novo e tal. Enfim, queria acertar, estava orando, pedindo a direção a Deus. Eis que um dia eu estava no meu quarto, lá nesse clube, era um quarto, eu estava numa cama, o Otelo estava na outra cama, né? E a gente dormia cada um na cama. Eu estava dormindo, veio um sonho. E nesse sonho, eu vi lá a minha mãe já convertida, e na época ela não era, minha mãe estava com a Bíblia debaixo do braço, passando com um vestido jeans, e nisso veio uma mocinha, dessa altura, eu não vi o rosto, ela se aproximou, e eu senti que era ela, mas não conseguia ver quem era, não sabia o nome, e essa moça era loira, e ela veio, e eu comecei a conversar com ela, eu falei, é ela, e eu tinha um balcão assim, eu falei, vou chamar ela para conversar, porque eu quero saber o nome dela, porque eu quero saber quem é. E nisso ela veio, a gente começou a conversar. Quando eu ia entrar no assunto de saber o nome, aquela imagem começou a fechar. E eu comecei a entrar em desespero. E daqui a pouco a imagem fechou e os meus olhos começaram a abrir, eu vi o Otelo na outra cama. E eu fiquei desesperado. Não, Otelo não! Eu fechei os olhos querendo voltar para o sonho para saber quem era a moça. Era uma moça com cabelo loiro, assim. Meu Deus, cara. Eu fiquei atribulado, eu olhava nas igrejas que eu ia, eu olhava as loiras, falei, meu Deus, será que é essa? Aí, não dava certo, não fechou. Um dia eu e a Ana Paula fomos nos reencontrar, ela me liga, assim que eu cheguei de Goiás. Cheguei de Goiás, ela vai e me liga, queria conversar comigo e tal. E aí, quando eu vejo ela vindo, 6 anos, não, tinha menos. Aquela vez que a gente se encontrou lá. Enfim. Ela vem se aproximando e ela estava loira. E eu sei que muitos aí estão tentando imaginar a Ana Paula loira. Ela estava loira. Mas eu não dei o braço a torcer. Deus havia, naquela caminhada, e tinha me dado vários sinais. Deus me deu um monte de pecinha de quebra-cabeça. Por isso que eu gosto de falar de quebra-cabeça. E o que eu iria saber quando fosse para casar, eu iria saber. As peças iam se juntar. E não bastou as peças se juntarem. As peças se juntaram, mas eu ainda fui... Falei, não vou errar. Aí me veio o Gideão na cabeça e eu fiz uma prova com Deus. Olha, foi uma prova de fé. Foi uma coisa que só Deus podia fazer. Foi um negócio realmente sobrenatural, mas eu estava numa vibe de intimidade com Deus e era algo que só Ele podia fazer de verdade. Não tinha como alguém colocar a mão para fazer. Eu, com a fé que eu tinha em Deus, eu sei que o Senhor pode fazer isso. Eu sei que... Só que essa oração ela veio depois de um tempo que eu me consagrei
e fui perguntando ao Espírito Santo como orar. Eu aprendi que o Espírito Santo nos ensina a orar. Então, eu entrei num tempo de consagração a Deus. Eu não orava de voz alta para o inimigo não tentar me enganar. Olha as estratégias. Decisão séria, estou dando aqui alguns atalhos, hein? E fiquei um tempão de consagração até o Espírito Santo me ensinar a forma de eu orar. E aí me veio ao Espírito uma clareza. Qual era a forma de orar? Aquilo que acontece em João capítulo 15, versículo 7. E a resposta veio. Demorou um pouquinho, fiquei ansioso até vir a resposta. Demorou. Eu, meu Deus, será que vai chegar? Aí um dia chegou a resposta. Aí foi sobrenatural. Meses depois nós casamos. Eu não iria casar se eu não recebesse a resposta de Deus. Eu não estava a fim de errar. Deus fala de várias formas. Deus fala através de sonhos. Deus fala também através de visões. O sonho, ele pode ser dormindo, ele pode ser acordado. Muitas vezes vem sonhos, não está acordado. Visões. As visões, elas podem ser abertas ou internas. Visões fechadas. Eu tenho muitas visões fechadas e gostaria muito de ter visão aberta, e eu tenho uma inveja santa de quem tem. Eu queria ver os demônios, eu queria ver os anjos, eu queria ver, mas até hoje não foi. Eu continuo, orem por mim, eu quero ter. Mas as visões fechadas eu tenho um monte, isso é muito bom. Às vezes umas visões de longo alcance, eu me lembro, gente, aquele dia 29 de novembro, aqui na área de lazer, o nosso dia da família, o último do ano passado, eu vi aquilo várias vezes. E quando aconteceu, meu coração transbordava de alegria. Porque é um sonho que estava no campo dos sonhos e veio a realidade. Eu sei que era algo do coração de Deus. E tem outros aí, né? A gente vê ali na tela, ali a sede, né? É outro sonho que já está projetado. E uma hora, essa sede do IBG, ela virá à tona. E nós veremos com os nossos olhos. Enfim, Deus fala através de sonhos, Deus fala através de visão. E muitas vezes essas visões, elas vêm como uma impressão visual. As palavras de conhecimento muitas vezes vêm através de visão. A Ana Paula estava contando na sexta-feira aqui, no treinamento de oração que nós estamos tendo, crescendo nesse mover de Deus, toda sexta-feira, de 9 às 10h30 da noite. Você pode escolher ficar dormindo em casa, ou pode escolher vir aqui aprender mais de Deus e entrar numa nova atmosfera. E a Ana Paula estava contando que nesse último retiro de transformação, ela teve algumas experiências. Uma moça lá estava passando por um processo, estava orando por ela e a coisa não rompia, e aí então, ela orando pela menina, veio uma palavra, ela viu uma palavra, medo. Depois, orando pela menina, aí, cadê a Ana Paula? Fala melhor, amor, aí qual foi a impressão com relação à mãe lá, como é que começou? Viu ela no ventre, foi o quê? Foi o nascimento? O que foi que você viu? No hora do parto dela, então veio essa visão interna, foi a interna, foi fechada ou foi aberta? Interna. E ela viu, só que estava orando pela menina, e aí ela perguntou para a menina se isso fazia sentido e tudo mais. Enfim, a coisa não rompia, porque na verdade o que travava ela era um espírito de medo, a palavra que tinha vindo, né? E estava orando para tentar, né, discernir qual era a fonte do medo. E aí a Ana Paula fez a pergunta, porque teve aquela visão no sentido do parto da mãe. E ela falou para a menina, isso tem sentido para você? E ela falou, a minha mãe sempre fala que ela... É muito medo do parto normal. É medo de um terror. E aquele medo passou para a menina. Entende? E a menina tinha medo de viver. Tinha medo do que a vida podia trazer para ela. E aí aquilo veio lá no parto. Agora, Deus fala através das visões. Visões abertas também. Tem pessoas que têm essa graça de Deus, essa dádiva, de ver como uma tela as coisas acontecendo. E várias pessoas aqui com essa condição, essa capacidade, esse dom. E nós podemos exercitar isso. Deus traz impressões, Deus traz palavras, Deus traz imagens, Deus fala com a gente. Nós estamos treinando isso nas sextas-feiras. Vários dos dias. Através de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, podemos exercitar. Porque Deus fala com você, Deus quer falar com você.
Talvez muitas vezes Deus falou e você não ouviu ou não percebeu. E você está aqui ouvindo essa palavra, está aqui nessa noite, porque Deus quer continuar falando com você. Quer que você se abra a possibilidades e também a experiências que você ainda não experimentou. Deus fala através de sinais. E aqui, falando dos sinais, que é outra forma de Deus falar, eu vou contar um outro testemunho, que tem a ver com a Lore que está aqui, né? Falei para ela que eu falei dela de manhã, vou falar de novo. Deus, ele fala com a gente, muitas vezes, de forma ocultando os seus mistérios, ocultando verdades. Sabe por que Deus oculta verdades? Sabe por quê? Porque às vezes Deus fala através de enigmas. Porque às vezes Deus fala através de histórias, de circunstâncias. Para a gente ter despertado e buscá-lo. Eu quero lembrar de Mateus 7,7. Coloca para mim lá, Mateus 7,7. Aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate na porta, a porta será. Você está vendo que para nós recebermos, para nós encontrarmos e para nós termos as portas abertas, existe uma condição. Deus, ele quer abrir a porta. Deus, ele quer falar. Deus, ele quer dar. Deus quer mostrar. Mas é necessário uma postura nossa de buscarmos, de pedirmos, de nos esforçarmos, batermos na porta. Essa é a diferença entre umas pessoas e outras. Tem gente que não permanece, não continua, não persevera. Mas essa não deve ser a sua condição. Você tem que continuar crescendo. Quem busca, acha. Quem pede, recebe. Quem bate na porta, a porta será aberta. Então nós precisamos deixar esse desejo de realmente querer encontrar, achar e ter a porta aberta, ser despertado em nós. Deus, ele não revela a multidão, porque a multidão não tem propósito e responsabilidade com aquilo que vai receber. Eu, como eu falei, fiz a postagem durante a semana. A chave do meu carro eu vou dar para o meu filho de 15 anos ou para minha filha de 32? Tem propósitos e responsabilidades diferentes, eu amo os dois igual, de forma igual. É óbvio que eu vou dar para a filha de 32, inclusive amanhã eu vou emprestar o carro para ela. Né? Mas se o Ian me pedir a chave do carro, eu não vou dar. Certo? Simples assim. Normal, propósito e responsabilidade. Agora, o que eu posso fazer daqui a pouco começar a ensinar ele a dirigir. E o que quero? Para chegar num tempo propício, eu poder, então, de acordo com uma leitura de corretos propósito e responsabilidade, eu posso, então, liberar um carro. Deus quer. Se nós que somos maus sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quem dirá o Pai dará o Espírito Santo. E através do Espírito Santo vem os milagres, os mistérios. Então, esses sinais de Deus, eles vêm de uma forma muitas vezes oculta ou parcial. E aquilo que Deus quer falar, ele continua falando. E esse descobrir dos mistérios de Deus, das respostas, daquilo que está para vir depois, ele vem em consequência do nosso buscar, continuar pedindo e continuar batendo na porta. Depende de nós permanecermos nele. Então, se permanecermos nele, na sua palavra rema, nas suas palavras remas, entramos no nível de conexão sobrenatural. Então, vamos entrar nos próximos domingos nesse nível de propósito, de conexão sobrenatural. Como nós vamos viver com Deus aqui nesse mundo? Sinais, eles vêm de várias formas. Tem algumas coisas que já estão na Logos, sinais que já estão ali. A Bíblia, ela tem algumas referências numéricas. Não é numerologia, tá? Numerologia que tem aí, coisa de esoterismo, não tem nada a ver com Deus, tá? Signo, pelo amor de Deus, se alguém aqui ainda cai nessa de signo, nem quando eu não era cristão eu caía nessa. Fala a Deus. Eu não falei essas coisas de manhã, hein? É para você que está ouvindo aí, você sabe. Enfim, 7 é perfeição. 8 é aliança. 50 é jubileu. Então, conforme nós vamos nos alimentando da Logos, nós vamos aprendendo algumas referências. Nós vamos aprendendo alguns sinais.
Água fala de limpeza, purificação. Cobra fala de demônio, fala do diabo. Quem que já sonhou com cobra? Aí. Eu tenho certeza que não foi algo agradável. Ou a cobra veio e você, querida, né? Duvido. Né? Chifre fala de poder, de autoridade. Tem vários sinais na Bíblia. Você só vai aprendendo isso quando você vai mergulhando e conhecendo a palavra de Deus. Então tem vários símbolos. Óleo fala de unção, fala de fluir, fala de céu. Então tem vários sinais também externos e sinais internos. Existem coincidências incomuns. Existem circunstâncias incomuns. Circunstâncias incomuns como aquela de Moisés na sarça ardente. E coincidências incomuns, por exemplo, alguns sinais que acontecem. Daqui a pouco eu vou falar da Lore. Esqueci não. Eu fui comprar recebi uma direção de Deus, assim, uma clareza, então decidi vender a minha casa para fazer um projeto para ter uma aposentadoria no futuro. E aí eu então vendi a minha casa, coloquei esse projeto e estava buscando um terreno, estava vendo se é para comprar em Gaspar ou Navegantes, ou Penha, ou Pissarras. Veio uma resposta, uma confirmação de Deus, entendi os sinais que estavam tendo, foi Navegantes. E aí fui lá, investi, aconteceu um monte de milagre sobrenatural, tal, e fui comprar um terreno. E aí eu estava buscando, e para a obra ser mais rápida, foi no meio da pandemia, e para eu aproveitar a carência para começar a pagar, que na pandemia estenderam para 6 meses, eu precisava construir naquele período, e eu então decidi fazer uma construção modular, usando estrutura de container reefer, com até um projeto que foi pioneiro na região, com as medidas internas amplas e tal. Enfim, vou fazer com container, que vai ser mais rápido, vou deixar tudo bonito por dentro, fresquinho e tal. Ok, beleza. Fui procurar terreno, e aí apareceu um terreno que não era na distância da praia que eu pretendia, queria mais perto, mas aquele terreno tinha 2 containers em cima. Se fosse outro terreno, naquele mesmo lugar, naquela mesma distância, eu nem iria ver mais. Mas porque tinha os 2 containers em cima, eu fui. Resumindo a história, deu tudo certo. Aconteceu um milagre para comprar o terreno, aconteceu um milagre para construir o prédiozinho, e foi tudo sobrenatural. Muito sobrenatural, muito sobrenatural. Então, tem sinais que Deus vai trazendo, a gente precisa perceber. Uma vez a Lore, então, veio, Sérgio, nós estávamos orando com relação à futura sede, isso já tem uns 3 anos, talvez, isso. E a Lore veio, eu não me lembro, Lore, me ajuda, a Lore estava orando, e nós falamos domingo passado sobre as profecias, então vem as mensagens proféticas, as formas que Deus fala, e a Lore veio e falou, Sérgio, eu estava orando, vai me ajudando aí, eu estava orando e tal, e eu senti que você precisa falar com o prefeito, nós vamos, eu creio que nós vamos ganhar um terreno. Eu falei, ixi, eu já pensei assim, meu Deus, eu não quero nada com prefeitura, nada com prefeito, nada com política, e ela queria escrever uma carta. Eu falei, não, peraí, segura aí, Lore. E ela estava convicta, eu não, cara, com o negócio de política e mistura com, não, esquece esse negócio, né? Mas a Lore falou, eu me abri a possibilidade, não fechei a possibilidade. Eu falei, pode ser que tenha algum fiozinho aí que eu não estou entendendo. Enfim, é óbvio que eu nunca ia querer nada da prefeitura. Não quero amarração com nada de política. E aí, mas me deixei, eu falei, bom, se é o senhor que está falando, né? E eu creio que a irmã, eu conheço a irmã, então mostra, traz revelação, mostra o caminho. Então, não se fechar também, aquilo que Deus está falando é importante, perceber e não se fechar. Um dia, o corretor me mostra um terreno na rua. Do lado desse terreno, tinha uma área comunitária. O terreno que ele me mostrou, gente, ele não tinha o tamanho para aquilo que eu projetava, o sonho que vinha. Porque no sonho tinha sede e tinha a área de lazer que a gente sempre comentava. Precisamos ter uma área com campo, com esporte, porque essa é a nossa cara como igreja. O Dick está aí, a Aline, nós muitas vezes, a Ana B, né? A gente comentava sobre isso, ter uma área de esporte, de lazer e tal, e sonhávamos com isso. E aquele terreno que ele me apresentou, ele não tinha areia pequeno, daria para construir só a sede. Então, de início, Lore, eu ia já falar, cara, não vai fechar. Quando eu li área comunitária, eu falei, opa,
Aí eu lembrei daquilo que a Lori falou. Um dia, numa reunião com o prefeito e com o secretário de Educação, estava reunião conversando sobre várias coisas, tudo mais e tal. E aí eu perguntei sobre a área comunitária e tudo mais, falei que tem uma área ali. E aí o prefeito me falou, olha, tem um projeto de lei, vocês já viram nos canteiros ali, que tem o nome de empresas nos canteiros? Então aquilo é um projeto chamado Projeto Floresça. É um projeto de lei na cidade, onde empresas e entidades, elas adotam uma área, um canteiro, e então investem lá, é tudo feito por lei, com um projeto, tudo, tem toda uma formatação, mas isso ainda não tinha em áreas comunitárias, porque o investimento é muito maior. Aí o prefeito falou, olha, existe o projeto Floresça, assim, assim, assado. Eu perguntei, tá, para a área comunitária também? Aí ele chamou o secretário do jurídico e falou, ó, a área comunitária, tá lá na lei, é área pública. Tá. Eu falei, tá, então se nós decidimos adotar aquela área comunitária lá e investir naquela área. Aí ele passou para o jurídico foi lá, me explicou tudo. Tem como, sim. Está na lei, está tudo certo, é só vocês fazerem todo o procedimento. E aí ele direcionou a pessoa do setor da prefeitura que teria que fazer lá o procedimento. Nós fizemos. E eu coloquei isso para a igreja, vocês lembram que eu coloquei isso como uma condição? Falei, cara, se aquilo lá der certo, é um sinal de Deus, porque eu sinto, porque aquela área vai ser a área que nós vamos matar dois problemas numa pancada só, que é o quê? Ter a área de lazer e servir a comunidade, que nós temos essa mentalidade de servir a comunidade. E aí, vocês acreditam que tanto a compra do terreno como a homologação da parceria bateram certinho no mesmo período? E assim foi concluído tudo. E nós estamos lá. O projeto era para até 3 anos nós concluirmos a área comunitária e ela já está pronta. Em poucos meses. Salve de palmas para Jesus, né? Está lá. E nós estamos já servindo a comunidade com isso. É maravilhoso. Vamos fazer projetos ali para as crianças, para os adolescentes. Então, sinais de Deus. Sinais que vêm. Aquilo ficou como um sinal. E por causa daquele sinal, nós temos hoje nosso terreno e vamos começar a construir nossa sede. E tem lá a área de lazer pronta. Estamos já avançando por conta das formas que Deus fala. Sinais, Deus fala através de sinais. E também através de coincidências. Enfim, a última forma que Deus fala, que eu quero abordar hoje, é através do testemunho. E nós já fizemos isso aqui nessa noite. Contei alguns testemunhos nossos, meu e nosso. Eu aqui escutei vários testemunhos na sexta-feira que me edificaram. Eu quero falar para você. Conte às pessoas os testemunhos. Não guarde para você. Olha, eu não fico chateado, mas eu fico meio indignado. Quando a gente pede para alguém dar um testemunho, às vezes numa reunião e tudo mais, e a pessoa não dá o testemunho. Esse dia eu fiquei indignado com meu filho, eu falei para ele. Ele teve uma experiência na sexta-feira anterior, ele contou só em casa. Aqui a gente falou, conta aqui para edificar a fé do povo. Fica todo mundo com vergonha. Aí depois o pessoal fala, eu não quis falar lá, mas está acontecendo. O maior mistério de Deus. Por que você não contou para edificar a fé das pessoas, gente? Conta os testemunhos, fale, declare a palavra de Deus, em nome de Jesus, amém? Porque o testemunho fala. O testemunho fala, o Cauã pediu para agradecer a igreja por todo o empenho. Você quer falar? Então no final ele fala, então. Deixa ele falar, dá uma palhinha para ele. Então, fale, conte o testemunho. Pensa a vergonha. E aprenda com o testemunho das outras pessoas. Deseje crescer nas formas que Deus fala. Amém? Deus fala através de uma voz mansa e suave. Deus fala através de uma voz audível. Deus fala através de sentidos naturais exercitados. Deus fala através dos sonhos. Deus fala através de visões. Deus fala através de sinais. Deus fala através de testemunho. E o que Deus quer é que nós venhamos crescer em desejar, na sensibilidade de todas essas formas de Deus falar. De algumas formas Ele vai falar mais e outras menos. Mas Deus quer que você busque, peça e bata na porta para você receber, encontrar e também ver a porta aberta. Amém? Vamos orar? Fique de pé nesse momento. Quero orar com você.